Volatilidade é pouco para definir o que foi o mês de agosto. Tivemos uma correção bastante expressiva dos preços de ativos e a razão principal foi o cenário internacional, as crises na Turquia e na Argentina. São ambos países que padecem pela baixa qualidade da sua política macroeconômica e governos com baixa credibilidade que não estão conseguindo trazer um novo rumo para a economia do país. No caso da Turquia, como agravante ainda as ameaças de guerra comercial com os Estados Unidos. É uma combinação bastante explosiva e isso acaba contaminando a classe de emergentes. Claro que se não fossem as eleições no Brasil, a gente não ia ter uma contaminação tão significativa. Temos reformas importantes a serem conduzidas e sem essas reformas, sem um senso de urgência em relação a elas, poderemos caminhar aos poucos para a realidade desses países, não igual, é claro, mas pelo menos num quadro de piora das contas públicas e uma aceleração da inflação, com todas as repercussões disso na taxa de juros. Essas semelhanças é que fazem o país sofrer tanto, o Brasil sofrer tanto essa contaminação do ambiente internacional. A volatilidade dos mercados, infelizmente, não é neutra para a atividade econômica. A rápida correção da taxa de câmbio acaba impactando custos das empresas e também reduz a visibilidade do empresário para o seu planejamento futuro. Piora, assim, a confiança do empresário e reduz o potencial de contratações na economia. É verdade que os indicadores de atividade estão no campo positivo, mostrando uma recuperação ainda que lenta da economia. Mas as divulgações recentes do PIB mostram que ainda tem potencial para mais revisões para baixo para as projeções desse ano. Também existe espaço para aumento das projeções de inflação, não a ponto de fazer o Banco Central subir os juros prematuramente, mas é claro, esse conjunto de variáveis acaba trazendo mais ruídos para os mercados. A anemia do mercado de trabalho, a contração das condições de crédito, a inflação que tende a mudar de patamar, ainda que suavemente, tudo isso acaba contribuindo para uma piora da confiança do consumidor e sua intenção de consumo. O quadro geral, portanto, é de uma recuperação que vai seguir, mas mais lenta do que imaginado. Infelizmente, ainda que o Banco Central tenha instrumentos para fazer intervenção no mercado de câmbio, e ele tem feito intervenções, não é suficiente para conter a volatilidade, porque é uma combinação muito difícil de uma valorização do dólar no mercado internacional e as incertezas eleitorais. O mês de setembro demanda cautela do investidor, por todos os ruídos gerados pela administração Trump e pelos efeitos em cadeia nos países emergentes. Internamente, poderemos ter muitas mudanças nas pesquisas de intenção de voto, uma vez que começa a campanha na TV e isso de fato tem um grande poder de influenciar essas pesquisas. Não sabemos o desfecho, sequer sabemos quem vão ser os candidatos que estarão no segundo turno. É muito possível que qualquer um que vá para o segundo turno comece a adotar um discurso mais ponderado, mas ainda não temos esse retrato ao longo do mês de setembro. O Brasil precisa enfrentar reformas estruturais urgentes para arrumar as contas públicas e para permitir um maior crescimento da economia. O próximo presidente precisa ter não só convicção, mas também capacidade de articulação política para entregar essas reformas. E estas respostas nós não teremos rapidamente.